Fala pessoal, estou aqui hoje com meu amigo Lincoln Fernandes. A gente está sempre envolvido nessas pesquisas das raças tipo Bulls, principalmente essas raças novas, né? Que tem feito bastante sucesso aí nos últimos anos, que obviamente American Bully, Pit Monster, Exotic Bully. E hoje eu encontrei aqui uma pintura que eu fiquei muito curioso, né? Quando eu vi, que talvez seja o primeiro cão com esse fenótipo, né, muito similar ao que hoje nós chamamos de American Bully. Olha só, pessoal, essa pintura que eu vou mostrar agora foi feita por um holandês chamado Jan Wick, que ele foi muito ativo na Grã-Bretanha, principalmente a partir de 1664. Olha só, pessoal, praticamente na Idade Média ali, né? E esse cachorro dessa pintura era o animal favorito, né, um animal de estimação do segundo conde do Warrington, né, chamado George Booth, né. Ele tinha, é muito curioso, para a gente ver como o cão já era valorizado nessa época ali na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, que esse conde encomendou essa pintura, né. Ele já era casado e olha que curioso, ninguém nunca viu nenhuma pintura da esposa dele, mas ele encomendou uma pintura desse cão de estimação dele, né. Eu achei o fenótipo desse cão muito similar ao que hoje a gente chama de American Bully e até mesmo de Exotic Bully, né? A gente pode ver nessa pintura a semelhança, né, do fenótipo. Eu queria até que meu amigo Lincoln Fernandes, que obviamente é um dos caras que mais entende das raças American Bully, exótica aqui no Brasil, falasse um pouco da semelhança desse cão com os cães atuais. Aí nessa primeira foto a gente vê até um comparativo com um cachorro da atualidade, que inclusive é da mesma cor. O que você acha, Lincoln? É legal, né? As pessoas vão poder estar assistindo aí, ver as imagens, né, as ilustrações. Obviamente que a gente não está falando de clonagem, né? A gente está falando de similaridades. O interessante é as pessoas observarem o distanciamento do tempo, né? A gente está falando de 1600 para um animal aqui de 2020, 2020 e pouco. Então, a distância é bastante extensa ao longo dos séculos, mas mostra também como essa genética dos bulldogs, ao longo do tempo, foi se apresentando, né? Desde um animal mais over até um animal mais clean, né? Com menos rugas. E como isso foi acontecendo ao longo do tempo e sendo privilegiado pelos criadores, né? Então, se em algum momento se privilegiou uma característica, num outro momento, de forma cíclica até, essa característica volta e passa a agir como se fosse uma novidade, que na verdade pode até ser uma novidade, porque a distância do tempo é muito grande, mas não inédita, né? Que eu acho que esse que é o mais interessante, né? Esses fenótipos, vocês vão ver em outras imagens também, alguns bastante similares, seja de American Bully ou de Pit Monster, do próprio exótico e dos bulldogs, né? Do bull de forma geral, vocês vão acompanhar que esses fenótipos, independente deles terem sido ideais ou não para o seu tempo, eles já se apresentaram em muitos momentos ao longo da história dos bulldogs, né? Esse cão, por exemplo, que o Kio falou, né, que fez que o proprietário encomendou uma pintura, mas não tem uma pintura da esposa, dos filhos, né? Então isso mostra, tem que entender a questão do tempo, né? Que era um cão muito importante para essa pessoa, né? Para ele encomendar uma pintura. E curiosamente, esse cão que vocês estão vendo aí, na ilustração ele é descrito como o quê, Kio? É nomeado na pintura como mastife holandês. Olha que engraçado, né? A gente sabe que, pelas definições que são consideradas hoje, esse cão não tem nada de mastife, né? Ele está muito mais próximo de um American Bully ou de um Exotic Bully do que de um mastife. Mas na época, esse cão foi chamado, entre aspas, nomeado como um mastife holandês, né? Nessas próximas fotos que a gente está vendo aí, a gente pode perceber a similaridade dessa pintura com os cães de hoje. Olha só a questão das rugas na testa e o formato da cabeça. O que você acha, Lincoln? O formato da boca, do próprio focinho, né, da trufa, né, a posição dos olhos, né, o distanciamento entre as orelhas, né, o topo do crânio, o tamanho da boca. Né? Então você vê que tem bastante... Óbvio que, repetindo, né, a gente está falando de clonagem, são cães iguais, né, mas o distanciamento, né, a gente está falando de 400 anos de diferença entre um cão e o outro. Você vê que existem muitos pontos similares
de animais de propostas totalmente distintas, né? A gente está falando de um suposto mastiff, né? Que alguns historiadores também colocam esse cão como um pug primitivo, né? Vamos dizer assim, né? E esses animais se encontravam, né? Cada região entendia eles de uma maneira, né? Os cruzamentos iam acontecendo e as pessoas iam dando nome, né? Nesses projetos de raça, vamos dizer assim, né? Mas o interessante de tudo isso é a gente perceber, através do fenótipo, que essas características já se apresentaram há muitos séculos atrás, né? E ao longo do tempo elas foram se transformando. Então, você vê o Mastiff foi para uma outra direção, né? O próprio Pug foi para uma outra direção. Então vai criando uma ramificação genética, né? Mas essa característica, essa representação de genes que se expressa no fenótipo, você vê que ela é muito antiga e que às vezes a gente acha que está inventando uma coisa totalmente nova e na verdade a gente só está fazendo uma seleção de características que já existiram, se perderam no tempo e voltaram a se apresentar nos animais, né? Então, se até puder fazer uma sobreposição aqui, as pessoas vão conseguir enxergar bastante essa similaridade, não só desse cão, inclusive com outras raças, né? Para mostrar também que raças diferentes têm pontos de similaridade, mesmo nos tempos de hoje, que vão remeter aos cães mais antigos, né? Uma coisa importante que a gente falar, né, Lincoln, que não existe aqui uma tentativa de tirar o mérito dos criadores do American Bully, né, dos fundamentadores da raça, não é nada disso. É só mostrar realmente que, às vezes, né, muitas vezes no caso da humanidade, várias pessoas tiveram uma ideia muito parecida em épocas diferentes, né? Pessoas que não tiveram contato, não tiveram nenhum tipo de ligação, têm ideias muito semelhantes, né? A gente pode ver aqui outros exemplos, né, de cães com aparência de American Bully, né, que chegam muito próximo do que a gente conhece hoje como Exotic Bully, né? Principalmente o formato da boca ali, né, o topo do crânio, mostra como esse tipo de cão, algumas pessoas já consideravam como um fenótipo interessante, que já são pinturas que têm no mínimo 100, 150 anos, né, Lincoln? Exatamente. Repetindo, né, essas características elas vão se apresentando nos cães, são características de bulldogs, obviamente, quase todas elas vão estar, até pelo tempo das pinturas, ou relacionadas a mastiffs, ou bulldogs, ou pugs, né, que são animais antigos, ancestrais aí de toda essa genealogia utilizada hoje, e reforça isso também através de algumas coisas que as pessoas não conseguem ver, que é a quantidade de características bulldog que, por exemplo, um Exotic Bully tem, né? Um Exotic Bully tem muito mais características, né? Principalmente esses das imagens, né? E que a gente também não está dizendo que são os melhores ou piores ou ideais ou não, mas que são apresentados dentro da raça, né? Eles pertencem ao pool genético ali do Exotic Bully, são cães aí que estão divulgados na internet de forma geral, e vocês vão perceber bastante similaridade com relação a isso, né? Essa que vai aparecer para vocês agora, que eu acho que é uma das mais interessantes, que mostra que esse fenótipo, que até os dias de hoje é até considerado um fenótipo exótico, né, vamos dizer assim, uma cabeça muito desejada, inclusive nos pit monsters, né, que é essa coisa dos hospitais muito desenvolvidos, né, o desenho da cabeça muito diferente, né, olhos bem amendoados, bem puxados e tal, e facilmente você vai identificar, né, pelas ilustrações aí, tanto num exótico ou num American Bully, que tem aquela cabeça, né, bastante musculosa, bastante desenhada, né, e até num animal que é caracterizado como pit monster até, dependendo das vertentes, né, porque todas elas têm vertentes diferentes, mas vocês vão observar que essa cabeça, que é considerada extremamente exótica hoje, né, ou seja, extremamente uma novidade, a pintura inclusive detalha que era um cão bastante musculoso, né, ela reforça a musculatura do cão. Então, repito, né, como já disse aqui, às vezes a gente acha que está criando uma novidade, mas a gente só está fazendo um resgate que se perdeu ao longo dos séculos, né? Ô Lincoln, essa pintura eu acho muito interessante, né, desse cão branco, que ele mostra inclusive uma característica que hoje é até, vamos dizer assim, de certa forma não permitida, não diria permitida, mas tolerada, né, nos cães exóticos, que é essa questão que a gente chama
comumente de mão francesa. Inclusive nos próprios Pit Monster. Né? Exatamente, isso é muito tem a ver comum, com o formato do cão, né? Do peitoral do cão, do comprimento do animal. Vocês podem ver que essas patas da frente, né, desse cão, até na pintura, mostram que ele não tinha um aprumo correto, né? Ele tem ali aquela curvatura onde os pés são projetados para fora. Quem fez a pintura também não está pensando nisso, né? Exatamente. Ele está só descrevendo o cão como ele é, né? Exato. Isso é muito interessante, né, a gente notar. Outras pinturas que até remetem o tipo de orelha que lembra muito do Bulldog francês, né? E lembra um cachorro muito conhecido aí, né? Na qualidade, sim, né? sim. Vai aparecer aí para as pessoas, né? Tanto o Dax como um filho do Dax, né? E vocês vão ver bastante características com Bulldogs antigos, né? Cachorros, eu diria, antes do Bulldog se tornar totalmente hipertipado, né? Que eu acho que é isso que é uma dificuldade, né? Quando você pensa num Bulldog, a pessoa pensa naquele Bulldog inglês hipertipado, né? Vai aparecer aí para vocês. Mas, na verdade, no início de toda essa conversa, né? No entrelaçamento de como surgem essas derivações e o surgimento do próprio Bulldog, a gente vai encontrar várias ilustrações, várias pinturas antigas que descrevem eles muito próximos do que a gente busca hoje com relação à musculatura, um cachorro mais forte, né? Um cachorro menos enrugado, vamos dizer assim, né? Com mais desenho, e isso vai ficar muito nítido aí para vocês acompanharem. Essa eu acho que é uma das mais emblemáticas, né? Essa é uma cachorra hoje que faz parte do pool genético do Pit Monster, né? Ela tem características mais abudogadas, mas essa ilustração eu acho que representa bastante do que a gente está falando aqui, né? Que é a similaridade, inclusive já com as orelhas cortadas, né? Na época, né? O formato do peito do cão, né? A profundidade de peito, a linha inferior do cão, né? Que mostra que também é um cachorro bastante atlético, musculoso, né? Uma traseira bastante forte. A questão dos aprumos que o Fábio também coloca, isso é muito interessante também, ou seja, já era uma característica que se apresentava naquela época, né? Essa pintura é de que data que é? Tem uns 300 anos, mais ou menos. Inclusive, olha só, o Lincoln, inclusive, olha que engraçado, essa pintura, ela é um antigo Bulldog, né? Exatamente. É um Bulldog, mas assim, na sua gênese lá, né? Quando a gente poderia dizer que é antes da overização do Bulldog, né? É isso aí. Outras pinturas que são bem interessantes também, já, né, fazendo um caminho inverso, né, da hipertipia, a gente pode ver outras pinturas que são inclusive chamadas de ou Bulldogs ou Bull Terriers, né, com a similaridade dos Pitbulls, dos Pit Monsters atuais, né, onde são cães que tem aquela marca da linha inferior bem evidente, né? Então são cães com a orelha cortada. A pintura deixa isso muito claro, né? Quem tá desenhando isso, né, vê com muito destaque essa característica do cão, né? A linha inferior ali principalmente. Não tem dúvida. E agora, retornando de novo mais aos Bulldogs, né? A gente pode ver que esse tipo de orelha, né? Exatamente. Tem ali meia rosa. Que eu diria que já é um Bulldog já ficando mais hipertipado, né? Com mais osso, mais volume. Que é como ao longo do tempo as pessoas acabaram caracterizando o Bulldog, né? Quando você pensa num Bulldog, você pensa nesse cão, né? Rugas, focinho curto, né? Orelhas pequenas, né? Atarracado, né? E na verdade eu acho que essa que é a grande dificuldade, porque como você bem disse, na sua gênese inicial, o Bulldog não é isso, né? Então, o próprio Bulldog em si passou por esse processo de hipertipia, né? Descaracterizando ele da base inicial dessa raça, né? Pessoal, hoje a gente falou aqui sobre esse comparativo, né? De pinturas antigas. Quem tiver curiosidade em conhecer essas pinturas estão disponíveis na internet, mas a gente achou muito legal, né, esse comparativo de saber como pessoas em séculos passados, né, muitos anos, tiveram ideias muito similares ao que a gente tem hoje, né, moderno, de forma... E não somente isso, né, como a genética ao longo dos séculos, mesmo se miscigenando de várias formas, né, não sendo um pool genético preservado, consegue voltar a apresentar novamente fenótipos tão parecidos com séculos tão passados, né, com coisas que aconteceram há 300, 400, 500 anos atrás, e mesmo
tudo isso acontecendo, todas essas diretrizes, essas divisões de raça acontecendo, alguns fenótipos conseguem voltar a estar próximo da fonte, né? Próximo da origem inicial de tudo isso que são os bulldogs. Acompanhe aí, agora no finalzinho do vídeo vai subir aí as comparações para vocês verem, tirar aí suas conclusões, tá bom? Observa a posição de olhos, tamanho de focinho, você tem que ter olhos abertos para conseguir enxergar essas similaridades e entender como isso aconteceu ao longo dos séculos e como os criadores puderam moldar isso em cada época nas direções dos seus próprios interesses, tá bom? Beijo para todo mundo, valeu, até mais, tchau!